Olá, sejam muito bem-vindos. Este é um guia prático, direto ao ponto, sobre macroeconomia para quem está na linha de frente dos regimes próprios de previdência social. A nossa missão aqui é transformar o que a gente lê no jornal econômico em uma ferramenta de gestão poderosa, conectando inflação, juros e crescimento diretamente com a sua política de investimentos. Vamos lá? Exatamente isso. Essa frase é o coração do nosso trabalho. Como gestores, como conselheiros, o nosso papel não é ter uma bola de cristal para adivinhar para onde o mercado vai. O nosso papel é usar dados, usar técnica para projetar cenários. Sabe, é o que separa o eu acho que de uma análise robusta que de fato protege o futuro dos segurados. E esse aqui é o nosso roteiro, o nosso mapa da mina. Primeiro, a gente vai entender por que a incerteza não é uma inimiga, mas sim o nosso ponto de partida. Depois, vamos mergulhar nas 3 peças-chave desse quebra-cabeça: inflação, juros e crescimento. E no final, a gente vai amarrar tudo isso, mostrando como cada peça se conecta com a sua responsabilidade fiduciária no dia a dia. Muito bem, vamos começar pela base de tudo. Porque afinal, a gente precisa se preocupar com o cenário macroeconômico. Simples, porque ele não é um conceito abstrato perdido lá em Brasília. Ele é o que dá o fundamento técnico para o documento mais importante da gestão, a política de investimentos. É o que garante a solidez do regime no longo prazo. Em outras palavras, o que a gente está fazendo é montar um mapa das tendências mais prováveis que vão bater na porta do nosso fundo. Não é adivinhação, é usar dados para responder a perguntas como: neste cenário de juros, como a minha renda fixa vai performar? E a renda variável? E o dólar? É transformar incerteza em estratégia. Agora vamos para a nossa primeira grande variável, a inflação. E ela não tem esse apelido de inimigo silencioso à toa, viu? O impacto dela é duplo e atinge o coração do balanço do RPPS. Essa pergunta é fundamental, porque a gente costuma pensar que a inflação só corrói o retorno dos investimentos, né? Mas o estrago é maior. Ela ataca os dois lados do nosso balanço: o ativo, que são os nossos investimentos, e o passivo, que são as nossas obrigações com os futuros aposentados. E aqui está o pulo do gato. Olha só essa guerra em 2 frentes. De um lado, o passivo, os benefícios que a gente tem que pagar, é corrigido pela inflação. Ou seja, ele cresce em valor nominal. Do outro lado, o ativo, o dinheiro que a gente tem investido, está perdendo poder de compra para essa mesma inflação. Resultado, a meta atuarial, que também é corrigida pela inflação, vira um alvo muito mais difícil de acertar. Bom, se a inflação é o problema, qual é o principal remédio? É a taxa de juros. E a gente precisa entender que cada decisão do Banco Central sobre a taxa Selic não fica só na teoria. Ela ecoa diretamente dentro da carteira de investimentos do RPPS. Pensa na Selic exatamente como o painel de controle da economia. A inflação está subindo, o Banco Central pisa no freio, sobe a Selic. A economia está meio parada, precisando de um empurrão, ele pisa no acelerador, baixa a Selic. E para nós, gestores, cada um desses movimentos no pedal exige uma manobra estratégica na nossa carteira. Esse slide aqui é a nossa colinha, o guia prático. Vamos lá. Selic subindo. O que acontece? Os seus títulos pós-fixados, que são atrelados a ela, rendem mais. Simples. Mas atenção aqui. Os pré-fixados, aqueles com a taxa já travada, perdem valor no curto prazo. É a famosa marcação a mercado. O mercado passa a exigir um prêmio maior, então o preço do seu título antigo cai. E a renda variável? Geralmente sofre porque o investidor prefere a segurança dos juros altos. Agora, quando a Selic cai, o filme se inverte completamente. E para fechar o nosso trio de variáveis, o crescimento econômico. Por que o PIB importa tanto para um RPPS? Porque ele afeta diretamente a saúde financeira de quem, no fim do dia, paga a conta. O nosso patrocinador, seja o município ou o estado. É só seguir o fluxo para entender como uma economia saudável se traduz em segurança para o regime. Um PIB maior gera mais emprego e renda, e isso aumenta a arrecadação de impostos do município ou do estado. Com mais dinheiro em caixa, a saúde financeira do ente patrocinador melhora, e isso fortalece a capacidade dele de cumprir com as obrigações, tanto as contribuições mensais quanto eventuais aportes para cobrir um déficit. Agora vamos juntar todos os pontos. Nenhuma dessas variáveis joga sozinha. Na economia real, inflação, juros e crescimento dançam juntos, numa coreografia complexa. Entender essa dança é o que separa a gestão que só reage da gestão que é verdadeiramente estratégica. Essa cadeia de causa e efeito é um cenário clássico, um roteiro que todo gestor precisa ter na cabeça. A inflação sobe demais. Para controlá-la, o que o Banco Central faz? Sobe os juros.
Só que juros mais altos tornam o crédito mais caro, desestimulam o consumo e os investimentos das empresas. E o resultado disso, geralmente, é uma freada no crescimento econômico. E diante de um cenário desses, a gestão se transforma em uma série de perguntas estratégicas. Como está a minha divisão entre pré- e pós-fixados? Eu preciso aumentar a minha proteção contra a inflação? As minhas projeções para a bolsa de valores ainda fazem sentido? E talvez o mais importante, como a saúde fiscal do meu patrocinador é afetada por tudo isso? As respostas para essas perguntas é que vão nos dizer como ajustar a política de investimentos. E tudo isso, no final das contas, nos leva ao ponto central. A razão pela qual todo esse conhecimento técnico importa, o seu dever, a sua responsabilidade como gestor ou conselheiro. Então, a mensagem final é essa. Fazer essa análise não é uma opção, não é tentar adivinhar o futuro, é a essência do dever fiduciário. É a nossa obrigação de zelar pelo patrimônio dos segurados com diligência máxima, usando as melhores informações e técnicas que a gente tem para proteger e rentabilizar os recursos que vão garantir as futuras aposentadorias e pensões. Eu deixo então essa pergunta para reflexão. Hoje, agora, olhando para o cenário atual, a sua política de investimentos está de fato preparada para os desafios e para as oportunidades que estão na mesa? Estar preparado é o que define uma gestão estratégica. No nosso próximo encontro, a gente vai ver exatamente como construir políticas de investimentos que respondam a essa pergunta com um sim. Combinado? Até lá!